Fala, meus queridos, tudo bem? Pastor Ramon aqui, da Igreja Presbiteriana de Baixo Guandu, apresentando para os irmãos aí uma série de estudos na primeira carta de João, né? Essa série nasceu no meu coração depois de ter apresentado ela nas nossas reuniões de oração, né? Aqui em Baixo Guandu nós temos o costume de sermões expositivos continuados, né? Verso por verso, por livros inteiros. Então, tivemos uma oportunidade, maravilhoso, foi um momento abençoador para a igreja. Hoje nós estamos na terceira carta de João em nossa reunião de oração, mas durante 25 sextas-feiras nós observamos todo o conteúdo da primeira carta de João, que eu espero compartilhar em vídeos aí de média de 15 a 20 minutos, e eu espero que ele sirva para a sua edificação e para o seu conhecimento da Escritura. Desde já eu digo que, olha, vou me basear bastante neste livro, interpretando o Novo Testamento, do Dr. Augusto Nicodemos. Ele tem uma série, né? Ele faz parte de uma série, são vários livros que ele comenta, e aqui é a primeira carta de João. Então eu uso bastante, me baseio bastante nesse livro, e também em notas da Bíblia de Estudo da Reforma. E duas boas indicações, né? Irmãos, sempre que nós vamos iniciar o estudo de um livro da Bíblia, uma carta, sempre que nós vamos tentar nos aprofundar, mas é importante que nós conheçamos primeiro o todo disso que nós vamos fazer. Por isso, todo sermão, primeiro sermão meu de um livro, ele é um sermão introdutório, onde nós olhamos o todo para depois compreendermos melhor as partes, para poder interpretar melhor as partes, né? Quando conhecemos o todo, interpretamos melhor as partes. Então, eu espero que como eu disse, não quero que esse vídeo passe de 15 nem de 20 minutos, mas que ele abarque tudo. Então vamos começar pensando o seguinte. Primeira carta de João. É fato que você conhece ela como primeira carta de João, mas que João é esse? Porque a primeira carta de João, junto com a carta aos Hebreus, são as únicas das 21 cartas do Novo Testamento que não tem apresentação do seu autor. Você não vê na linha da carta descrito quem foi, ela não tem assinatura do seu autor. Mas algumas evidências dentro do texto nos levam a crer algumas coisas e daí nós podemos deduzir a autoria da carta. Por exemplo, durante o texto você percebe que quem escreveu essa carta foi um apóstolo. Por quê? Porque essa pessoa foi uma testemunha de Cristo. Se você for ao capítulo 1, principalmente no verso 1 até o verso 3, eu vou ler só o inicinho do verso 1, o que era desde o princípio e o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos. Então veja que o autor é alguém que foi testemunha de Cristo, ele viu com Jesus. Só aí nós já podemos nos ir para o lado aí de uma autoria apostólica, mas além dos apóstolos, mais pessoas viram Jesus. Então, era alguém próximo de Jesus, mas não só por isso. Essa pessoa tinha uma autoridade, ela escreve e ela dá ordens, né, à igreja. Eu quero ler apenas, olha só, o capítulo 2, no verso 1, filhinhos meus. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então ele escreve com certa autoridade, ele está nessa posição de escrever algo para que a igreja faça ou não faça algo. Então, a quem era dado principalmente essa autoridade nos tempos da igreja primitiva, era principalmente também os apóstolos, havia os presbíteros, a liderança e tudo. Mas se você unir, era um testemunho de Cristo, alguém que escreve com autoridade. Além disso, você vê a firmeza com que essa pessoa ela combate o erro. Olha só, capítulo 1, no verso 6, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, por vários momentos, o erro, ele é combatido assim com uma firmeza clássica e muito parecida com uma firmeza apostólica. Então você tem uma carta escrita por alguém que foi testemunha de Cristo, que escreve com autoridade, que pode prescrever coisas da igreja, e inclusive mandamentos. Olha que interessante, capítulo 2, verso 15,
Ele diz: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então esse autor tem autoridade para prescrever mandamentos, né? Então você vê que é alguém com bastante autoridade sobre a igreja, e ele faz asseverações muito firmes. Por exemplo, capítulo 2, verso 6, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, você tem, embora não tenha a assinatura de um apóstolo no corpo da carta, você vê que essa pessoa foi testemunha de Cristo, ela escreve com autoridade, ela denuncia o erro com muita firmeza, ela prescreve mandamentos e aí faz asseverações muito firmes. Então, é muito claro que trata-se de um líder, e um líder muito mais parecido com um líder apostólico do que com um presbítero. Essas asseverações são mais fortes. Então, podemos dizer sim, olha, esta carta traz evidências de que foi escrita por um apóstolo. Além disso, se você comparar, eu não vou comparar agora, mas se você voltar a sua Bíblia ao Evangelho de João, capítulo 1, mas vamos ler, capítulo 1, olha a semelhança, capítulo 1 do Evangelho de João, e ele diz assim, capítulo 1 do verso 1 a 3, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Agora eu vou ler 1 João, verso 1 até o 3, e nota as semelhanças. Como era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós temos visto e dela damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestado. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Você conseguiu notar as semelhanças? Então, o vocabulário desta pessoa que escreveu essa carta, provavelmente um apóstolo, ele é muito parecido com o vocabulário do apóstolo João. Então, é inevitável, a ligação é muito próxima. Nós não estaríamos errando em atribuir essa autoria ao apóstolo João. A história percebeu isso, né? Muitos pais da igreja, entre eles Policarpo, Papias, Eusébio, Irineu, Clemente de Alexandria, o Tertuliano, muitos desses pais da igreja atribuíram a primeira carta ao apóstolo João. Então, junto conosco, nós temos também uma nuvem de testemunhas que aprovam a autoria apostólica desta primeira carta. Isso é muito importante para nós entendermos que o que está sendo dito aqui está sendo dito por inspiração do Espírito Santo, vindo da boca de um dos apóstolos, um apóstolo de Cristo. E para quem, então, entendendo ser João, o apóstolo que escreve, para quem que ele escreve essa carta? Irmãos, não há um destinatário, não existe ali o nome de para qual igreja essa carta vai. Além disso, você olha no corpo da carta, o capítulo 2, principalmente os versos 12 ao 13, ele vai falar aos filhinhos, aos pais, ele vai falar aos jovens. Então, parece que ele abarca todo o conteúdo de uma igreja. Quando ele vai falar dos falsos mestres, ele vai falar que esses falsos mestres saíram de nós, né? Eles estavam junto conosco e saíram. Então, não há uma pessoa, essa carta não foi entregue a uma pessoa, mas ela foi entregue à igreja. E por não ter o destinatário, qual igreja era essa, os estudiosos têm atribuído a essa, então, uma carta circular. Ela rodava entre várias igrejas ali naquela região da Ásia. Alguns chegam a dizer
que as mesmas igrejas que receberam Apocalipse, né? Se lembra? Apocalipse é endereçado às 7 igrejas da Ásia. Então, alguns acreditam que essas mesmas igrejas também receberam essa primeira carta de João. E João escreve com um motivo, né? Ele manda essa carta àquelas igrejas da região com um motivo muito claro, que é de combater falsos mestres. Está acontecendo, tem acontecido lá no meio, no seio da igreja ali, alguns falsos ensinamentos estavam causando problema, ameaçando a fé dos crentes. Você vê o capítulo 2, no verso 18, João fala de uma forma muito dura: filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Então, havia falsos mestres, falsas doutrinas sendo ali jogadas, pulverizadas por sobre a igreja, e o apóstolo, preocupado, ele escreve então, e ele vai combater esses falsos mestres. Falsos mestres, mas que tristemente parece que era gente que saiu de dentro da igreja. O capítulo 2, verso 19, eles saíram do nosso meio. Ou seja, parece que alguns líderes da igreja, gente que tinha proeminência, que tinha a capacidade e o poder para falar e as pessoas ouvirem, por isso eu digo que provavelmente eram líderes, porque eles falavam e as pessoas ouviam, essas pessoas parece que haviam se bandeado a falsas doutrinas e agora pregavam essas falsas doutrinas, a ponto de que João tem que escrever e os repudiar e chamar a igreja de volta ao verdadeiro evangelho. Esses falsos mestres haviam abandonado a mensagem apostólica e pregavam um Cristo diferente. Olha como João, no capítulo 4, verso 2, ele diz: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Então, ao que parece, esses falsos mestres, líderes da igreja, estavam pregando algo contra a encarnação de Jesus Cristo, dizendo que Jesus Cristo que Deus não havia se encarnado na pessoa de Jesus, e muito parecido com o gnosticismo, né? O que é o gnosticismo? O gnosticismo tinha essa ideia de uma dualidade entre corpo e alma, matéria e espiritual. Muito grosseiramente, diria assim, a matéria é ruim. Então, tudo que tem matéria, né? Tudo que é palpável é ruim e não deve ser então... Você precisa cuidar do seu espírito, porque o espírito é bom, as coisas espirituais são boas, e já as coisas materiais são naturalmente más. Então os gnósticos diziam: olha, Deus não pode ter se encarnado, porque como que o sumo bem ele encontraria então essa matéria má, tomaria para si a matéria má? E eles então negavam a encarnação de Cristo, e ao longo do texto aqui eu espero mostrar como João via a importância da encarnação de Cristo. É lógico, preciso dizer que o gnosticismo ele vai surgir no século II, né? Ele vai tomar a sua forma, não vai surgir, ele vai tomar a sua forma no século II. Então, provavelmente João está lidando com algum tipo de gnosticismo incipiente, algo meio nascedouro, ainda não está formado, mas a doutrina que João combate é realmente algo bem com características de seita gnóstica. E João vai escrever então, vai reafirmar a doutrina apostólica, vai reafirmar a necessidade da encarnação de Cristo e vai chamar os crentes a repudiarem os falsos mestres, a não darem ouvidos para eles. E como que João faz isso? João faz isso ensinando a igreja a como reconhecer o falso mestre e o verdadeiro mestre. E aí é interessante que durante a estrutura da carta, João vai ensinando isso por meio de alguns testes. Ele vai apresentar 3 testes, formas de nós reconhecermos os verdadeiros mestres e os falsos mestres. Ele vai mostrar, por exemplo, primeiro um teste da vida santa, porque geralmente os gnósticos eles eram libertinos, né? Eles não, por achar que a matéria é ruim, os pecados que envolviam a matéria, o corpo, não ligavam tanto. O importante era cuidar do espírito. Então,
caíam recorrentemente em pecado. E aí João vai escrever, capítulo 1, verso 5 até o verso 10, que aqueles que estão em Cristo não vivem pecando, não pode permanecer, isso não é viver em Cristo. Então a marca do cristão é estar com Cristo, é viver os mandamentos. Essa ideia dos mandamentos, capítulo 2, no verso 3 a 6, vai mostrar que o verdadeiro cristão, ele guarda os mandamentos. E que isso é amar a Deus. E aquele que ama, permanece em Deus, né? Quem ama o mundo, as coisas do mundo, não pode estar em Deus, mas quem guarda os seus mandamentos e ama ao Senhor, está em Deus. Quem permanece no pecado, não está em Cristo. Capítulo 3, versos 5 a 6, vai mostrar, olha, quem vive pecando não está em Cristo. Quem vive no pecado, na verdade, é filho do diabo. No capítulo 3, versos 7 a 10, vai apresentar isso para nós, que são os filhos do diabo que vivem pecando. O cristão, ele até erra, mas ele se levanta. Então, João chama os cristãos a avaliarem os mestres e avaliarem a própria vida por meio de um teste da vida santa. Então, olha, esse que está indo pregar para vocês, como é a vida dele, como ele vive no pecado? Se ele vive no pecado, não dê ouvidos a ele, porque ele é um falso mestre. Além disso, ele vai apresentar também o teste do amor ao irmão. E esse ponto é muito interessante na carta de João, porque ele vai mostrar para nós algo que precisa ser muito revisto nos nossos dias, sobre o que é o verdadeiro amor. E que amor é algo prático, se demonstra em obras. Amor não é só um sentimento. Hoje, o amor, ele passou... A palavra amor está muito esvaziada. Alguns levam, por exemplo, a palavra amor muito a uma conotação sexual. Quando um casal, por exemplo, vai fazer sexo, geralmente já estão indo fazer amor. Mas olha, não, o que a Bíblia mostra não é isso. O amor é uma coisa prática. Quando nós amamos, primeiro, nós nos achegamos confiantes a Deus. Olha o resultado do amor no capítulo 3, nos versos 18 e 19. Esse amor prático, qual que é a maior demonstração prática do amor? É o envio de Jesus Cristo. João vai dizer, olha, Jesus é o maior exemplo do que é o amor, que não é só um mero sentimento. Como que Cristo mostrou que Ele nos ama, meus irmãos? Ele foi para a cruz, Ele viveu uma vida perfeita. Então ele demonstra, amor são atitudes. Atitudes em prol de outrem. Isso é o amor verdadeiro, isso que é o amor bíblico, né? Então, ele vai chamar os crentes a olharem se esses mestres que estão propondo a serem os mestres da igreja, se eles são assim, eles amam o irmão, porque quem ama o irmão obedece a Deus, seguindo os mandamentos. Amor é prático. E quem não ama o irmão, também não ama a Deus. Então ele diz, olha, quem ama verdadeiramente ama seu irmão, porque é impossível amar a Deus quem você não vê e não amar o irmão a quem você vê. Então é vida santa e o teste do amor e, por último, o teste doutrinário, né? Um teste da verdade. Se você quer reconhecer um falso mestre, João especificamente aqui está lidando com gente que estava negando a encarnação de Cristo. Então ele vira, olha, nós vamos conhecer o verdadeiro mestre, o verdadeiro crente, quando ele prega o Cristo verdadeiro. Se ele pregar uma doutrina diferente, ele afasta dele, ele é o falso mestre. Quem nega que Jesus veio para salvar o mundo é mentiroso. Quem nega que ele veio em carne é mentiroso. Mas quem confessa que ele é o Filho de Deus, esse é de Deus. Está lá no capítulo 4, é muito interessante isso. Porque nos mostra assim, doutrina importa. Você quer conhecer um verdadeiro mestre? Ou aplica-se aos cristãos, você quer conhecer um cristão verdadeiro? Ele tem uma vida santa, ele ama ao seu irmão de verdade e ele também zela pela boa doutrina. Ensinamentos importantíssimos. E esse teste, são os testes
que vão guiar, vão nortear, né, o entendimento e a avaliação dos mestres. Irmãos, uma carta pequena com muita coisa importante para nós. O que essa carta, o todo dessa carta nos ensina, meus irmãos? Primeiro, ela fala da importância de avaliação. Nós precisamos fazer constantemente um autoexame de nós mesmos. Esses testes que ela apresenta, vida santa, amor aos irmãos e boa doutrina, ele pode ser aplicado a nós mesmos. Nós precisamos aplicar esse teste em nós mesmos. Olha, será que nós somos verdadeiramente cristãos? Como é que está a sua vida? Você tem andado em santidade? Você tem demonstrado verdadeiro amor ao irmão? Você tem zelado pela doutrina? Essas três coisas, elas falam do nosso cristianismo, de como somos cristãos. Ela mostra para nós padrões de julgamento. Embora esse tipo de julgamento ele é um julgamento por amor, mas a carta nos mostra que existem sim padrões que precisam ser avaliados. Nós não podemos seguir a qualquer um. Nós precisamos analisar algumas questões. E por último, essa carta também nos ensina sobre pureza doutrinária. Como isso é importante nos tempos de hoje, meus irmãos, onde muita gente despreza a doutrina, né? Diz que não precisa de doutrina. Mas a verdade é que sim, pureza doutrinária é extremamente importante. E a ponto que todas as cartas do Novo Testamento, elas foram escritas para combater o erro e para trazer a igreja de volta aos padrões doutrinários corretos, puros e sadios. Isso aí. Eu espero que você continue nos acompanhando e no próximo vídeo nós adentraremos na carta em si. Que Deus abençoe e que perdoe aí a minha forma de falar. Primeira vez que eu estou gravando um vídeo para a internet. Então, me perdoe nisso aí, mas foca no conteúdo, se Deus quiser, será bênção. Que Deus te abençoe.